Fortaleza conseguiu mais uma vitória aí nesse campeonato cearense. A equipe que tá bem, né, na classificação. Deixa eu pegar aqui, tem 3 jogos, 3 vitórias, 10 gols marcados, só um sofrido. Boa atuação do Caleb. Enfim, pegou um adversário que é chato, né? Iguatu é um adversário que não é dos mais simples, né? Das equipes menos tradicionais do futebol cearense. Fortaleza fez 3-1. Sua análise dessa partida. Pois é, muito boa noite, Fábio, Arthur, para quem está acompanhando. O Iguatu é uma equipe que ela é complicada de enfrentar quando você joga fora de casa, né? A gente cita muito aqui no podcast, né? O mando da Juazeirense, né? O quanto é chato jogar lá. O Iguatu se assemelha um pouco a isso, né? O fator mando do Iguatu pesa muito e das equipes hoje do interior do estado é a melhor dos últimos anos, assim, não é por essa temporada apenas. Ano passado, tanto que disputou Copa do Brasil, né? Enfrentou o Santos ano passado e foi até bem, assim, né? Enfrentou bem o Santos quase, enfim, por um determinado momento conseguiu dar uns sustos no Santos, acabou sendo eliminado. E só que ao mesmo tempo, né, o Iguatu, por não ter tanta qualidade de jogadores comparado ao Fortaleza, ainda teve algumas baixas, né? Perdeu jogadores importantes antes do jogo. O Guidio, um volante muito bom, Esquerdinha, né, que já passou pelo Ferroviário, jogadores que eram bem determinantes para o treinador Washington Luiz. Do outro lado, o Fortaleza, com tantas opções que tem de qualidade, a dúvida muito mais vezes é qual é o time que o Vojvoda vai colocar em campo, né? Qual é a peça que ele vai escolher. Então, no jogo de hoje, a novidade era o zagueiro Cardona. Então, o zagueiro argentino, que foi recém-contratado, né? Que teoricamente vai estar disputando com o Tite, mas dá para ver claramente que o Tite é a preferência do Vojvoda, fazendo dupla com o Brits, basicamente ali 2 laterais que pode-se dizer que são titulares, né? Pacheco juntamente com o Tinga. Ele voltou a repetir os mesmos 2 volantes do primeiro jogo, que foi exatamente o Sacha juntamente com o Pochettino. E do meio para frente, a única novidade, né, foi o Pikachu como titular também em relação ao primeiro jogo, no lugar do Marinho, que tinha saído até... não tinha jogado o último jogo porque estava machucado. Então, a primeira coisa que eu cito da partida não é o fato do Fortaleza ter tido uma tranquilidade durante o jogo, porque o jogo, na verdade, ele já muda totalmente o panorama com um gol logo aos 2 minutos de jogo, né? Porque o que é que eu... Obviamente não é o que eu queria, mas, tipo assim, o que é que a gente poderia ver de uma dificuldade para o Fortaleza contra o adversário que tem se mostrado muito bem nos últimos anos, no caso do Iguatu? Se por acaso demorasse a fazer o gol, né? Tipo, 0-0, vai para o intervalo, como aconteceu, por exemplo, contra o Horizonte na estreia. Então, como é que o Fortaleza iria tentar ver opções, determinados encaixes, ritmo de jogo e tudo mais? Então, como o gol sai logo muito rápido, logo aos 2 minutos, né, curiosamente, é um passo do Cardona pro Moisés, o Moisés faz a jogada individual e o Caleb, né, de frente ali pro gol, bate para fazer 1-0. O jogo ele muda de panorama porque o jogo começou a ficar mais tranquilo. Fortaleza não à toa, 1 minuto depois quase sai o segundo gol, né, que é uma jogada de novo do Moisés, ele investe a bola pro Pikachu, toca no meio da área, o Lucero bate mascado e o goleiro pega. Então, o jogo ele ficou tranquilo pro Fortaleza, e aí quando você soma esse jogo com o jogo passado, a goleada sobre Barbalha, e o primeiro jogo contra o Horizonte, não são 3 jogos, pelo menos na minha avaliação, para a gente ter uma certeza de que está tudo ok. Assim, não há pendências no Fortaleza. Eu acho que não há pendências no Fortaleza gritantes, mas isso não pode gerar uma acomodação, certo? Porque eu acho que isso é um ponto, muitas vezes, que quando o time está muito estabelecido, né, e o caso do Fortaleza nos últimos anos com o Vojvoda, acontece alguns momentos que o Fortaleza, quando vai ver, ele está caindo de rendimento e quando vai perceber, está numa sequência negativa, como aconteceu na reta final do ano passado. Nós 3 até fizemos, né, muitas lives na reta final do ano passado, quando o Fortaleza perdeu Sul-Americana. Não, tudo bem, porque perdeu o título, a cabeça está no outro lugar, aí vem um segundo jogo sem ganhar, o terceiro, o quarto, o quinto, quando vai ver, já está um negócio gigante, enfim. E eu acho que é a mesma coisa agora nesse momento, só que, claro, agora tem resultados. Esses resultados tranquilos para o Fortaleza não pode fazer que o Fortaleza fique tranquilo ao longo das partidas. Não pode entrar tranquilo contra o América
de Natal, mesmo sendo tecnicamente superior, mesmo jogando dentro de casa. Sim, todos os fatores que levam Fortaleza no próximo sábado, né? Obviamente, confirmar o seu favoritismo, se assim ele jogar focado como ele vem jogando nesses 3 primeiros jogos da temporada. E aí eu começo a entrar em algumas situações que eu ainda quero ver o Fortaleza, digamos, sair dessa situação. Quando o Caio Alexandre sai do Fortaleza, do time titular, por enquanto, o Vojvoda vai indicando que o Pochettino vai ser essa peça. Eu ainda não vi no Pochettino, certo? Algo, não vou nem dizer do mesmo patamar, certo? Mas algo parecido com o que o Caio Alexandre fazia. Porque muitas vezes o homem, como era esse jogador, como era o Caio Alexandre, para fazer esse tipo de jogada, é a bola em profundidade, seja ela por baixo, seja ela por cima, né, no lançamento. E isso eu ainda não vi no Pochettino. O Pochettino ele tem uma boa qualidade de construção, trabalhar a bola e tudo mais. Mas ainda eu não vi que é aquela coisa. Se você encontrar um time bem fechado, é esse passe que tinha no passado que não e muitas vezes quando o Caio Alexandre não jogava bem, esse passe faltava. E você precisa ter um jogador que assim, não é que você precisa, mas se você não tem um jogador que consiga fazer isso, uma outra arma vai ter que ser preparada pelo Fortaleza para esse tipo de contexto. Então, por isso que eu acho que esses 3 jogos ainda não tiveram essa possibilidade. O que é que hoje Fortaleza tem de qualidade? Já trazendo isso que você mencionou, a questão do Caleb, né, que fez 2 gols. O Caleb hoje é uma peça determinante para muitas vezes facilitar uma jogada que está num contexto de muitos bloqueios que o Fortaleza está enfrentando. O Caleb, muitas vezes, ao dominar uma bola, ele abre um campo só nessa dominada de bola para criar muito espaço, né, de uma jogada ofensiva que não há também no elenco um jogador parecido. O Luquinhas não faz isso, o Kervin não faz isso, que é aquela coisa de você estar pressionado, receber a bola, e ao receber essa bola você já clareia uma jogada, né? Então eu acho que esse é um contexto muito que está muito na característica e na qualidade que o Caleb tem. E dos outros jogadores que a gente pode observar, por exemplo, e aí vou até um pouco contra a lógica, né, do que muita gente acabou escolhendo, assim. Muita gente colocou o Caleb como o principal da partida. Eu acho que o Moisés, né, já dando um pouco do spoiler aí dos melhores, para mim foi o principal jogador. Para mim, o Moisés foi o jogador que mais deu trabalho à defesa do Iguatu, não à toa. A jogada do primeiro gol é 70% dele. Aliás, só para dar um mérito, né? O passe do Cardona, né? Ele poderia ter dado o passe curto no Bruno Pacheco, mas ele dá o passe longo e aí o Moisés faz toda a jogada, só rola ali no meio para o Caleb fazer o gol. E a jogada do segundo gol, que ele já tinha tentado um minuto antes, que ele sofre uma falta e a arbitragem estranhamente não deu, né? Ele faz a jogada de novo, ele acaba batendo de fora da área e o Caleb pega o rebote. Então, assim, eu acho que o Caleb ele foi muito mais um jogador decisivo do que propriamente. E olha que ele jogou bem, só para deixar claro, certo? Mas eu acho que quem produziu mais jogo, quem construiu mais jogadas, na minha avaliação, foi o Moisés. O Moisés foi um jogador. Teve uma jogada que foi um contra-ataque, ele até perdeu o time para dar o passe para o Galhardo, já no segundo tempo. Teve uma que ele saiu cara a cara, um passe absurdo do Caleb de calcanhar, em que ele acaba se atrapalhando, né? Ele tentou fazer tal qual contra o Barbalha. Então, na soma geral, Fábio, tem jogadores que a gente começa a desenhar hoje como titular. E é muito importante, eu acho, destacar esse ponto, porque eu acho, e aí para mim o Vojvoda já explicou isso várias vezes, que na cabeça do Vojvoda ele tem algumas preferências. E há determinados momentos para certos atletas, né? E eu acho que ele já mostrou isso ao longo dos anos. Deu para ver claramente quando o jogador era um titular com ele, vivia uma fase, às vezes ele insistia nesse jogador em uma fase, mas muitas vezes ele se rendia. O próprio Caleb, naquela reta final que a gente citava da Série A do ano passado, ele chegou a demorar a voltar a ser um titular, né? Tanto que quando ele assume a titularidade, o Fortaleza melhora e o Fortaleza volta a apresentar um bom futebol. Outros atletas já passaram por isso. O Moisés, por exemplo, que hoje parece ser um titular incontestável, ele termina 2021 como reserva. O Pedro Rocha, que era o titular. Então, algumas coisas me parecem que o Vojvoda está testando ainda, como, por exemplo, hoje, nas trocas que ele foi fazendo ao longo do jogo, ele preferiu colocar o Cauã, entendeu? Ele não quis colocar, por exemplo, o Zé Wellison. Eu acho que ele quer ver mais ainda. E ele sabe que é uma boa oportunidade para dar mais minutagem para um garoto de 18 anos. A mesma coisa do Kevin. E aí, não sei se eu já entro aqui na situação, se você quer questionar mais algum ponto, que eu queria entrar
depois especificamente nos atletas, né? Não, só uma curiosidade em relação ao Santos, né? Goleiro que foi reserva nos 2 jogos. Aparentemente é o João Ricardo, né? O Vojvoda não dá nenhum indício Isso. que vá trocar. Até poderia testar, né? Jogos de estaduais, ali poderia dar um jogo para um jogo para outro, mas aparentemente o João Ricardo é o dono da posição. Não há hoje uma tendência à Deixa eu mudança. só fazer uma correção, o Ângelo me lembrou, né? Não é 2020, foi 2022, quando o Moisés perde a titularidade, né? Em 2021, ele nem estava aqui ainda. Então, no caso, né, da escolha do goleiro, hoje na rádio, até o Fernando Graziani, que trabalha lá comigo, ele até pensou, hoje deve ser jogo para o Santos, né? E eu falei, pode ser, enfim. Mas eu acho, vamos lá, o Vojvoda poderia meio que começar a dar uma oportunidade para o Santos jogar? Poderia. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que na cabeça dele há, nesse contexto, uma hierarquia como teve no ano passado. Para quem não lembra, o Fernando Miguel era o titular do Fortaleza no começo da temporada, até ele se machucar e o João Ricardo assumir a titularidade. Eu acho que ele não vai fazer aquela coisa do revezamento, como o Rogério Ceni chegou a fazer em um determinado momento, quando o Boeck era titular, chegou o Felipe Alves, e claramente o Rogério Ceni queria o Felipe Alves, mas ele deu ali, né, cada um campeonato. Rogério então, tá fazendo até no Bahia agora, né? Tá dando uma oportunidade para Adriel. No Bahia ele tá fazendo. Mas acredito, porque eu acho que o Ceni, e aí eu falo mais pela carreira dele como jogador, ele ficou tanto tempo como titular de São Paulo, que o São Paulo sofreu muito depois em ter um substituto, né, à altura. E eu acho que ele, por onde ele vai, ele tenta trabalhar mais do que um goleiro, né, para estar jogando, para dar oportunidades, mas ele gosta, se ele gosta de um goleiro que tem a qualidade necessária, ele acaba estabelecendo. E eu não acho que o Vojvoda vai fazer isso. O Vojvoda, aliás, até troca muitos goleiros quando há um contexto de erro, né, que bastou ter uma sequência ruim, ele troca e já traz o outro. Isso aconteceu praticamente todos os anos que o Vojvoda esteve à frente do Fortaleza. Então, eu vejo que a ideia do Santos ser um goleiro de fato titular, como alguns projetam, vai depender muito mais de uma má fase do João Ricardo, ou no caso de uma lesão, ou no caso, realmente, assim, de nos treinos o Santos estiver mas muito acima, porque o João Ricardo até agora, nos jogos que fez, ele não chegou a comprometer nada. No jogo passado, aliás, contra o Barbalha, o 5-0 dá a entender que o Fortaleza passou o caminhão como se tivesse sofrido. Não, teve 3 defesas do João Ricardo, que foram defesas que, dependendo do goleiro, tomariam o gol, entendeu? Então, assim, eu acho que foi bom para o João Ricardo ter, obviamente, uma sombra como o Santos na meta. Então, eu vejo que nessa disputa, por enquanto, ainda é o João Ricardo o goleiro titular. E eu acho até bom que não haja uma certa insistência de, tipo, não, o Santos tem que jogar porque foi feito investimento. Eu acho que haverá um tempo para se analisar isso com mais calma. Eu acho que não precisa gerar uma coisa incômoda com isso, entendeu? O João Ricardo é um bom goleiro, o Santos até acho que é um goleiro melhor, mas o Santos é bom lembrar, ele vem de uma temporada muito ruim. Então, nesse contexto, e para mim, qualquer contexto, seja jogador mais jovem, jogador mais velho, jogador estrangeiro, jogador de mais experiência, se passou de seleção, jogador que está no melhor momento joga, na minha avaliação. E na minha avaliação hoje, o João Ricardo não está dando brecha para você dizer assim, não, tem que sair, tem que colocar o Santos, porque o Santos é mais goleiro. Talvez o currículo do Santos realmente coloque isso, mas eu não vejo dessa forma. E aí sim, aí eu já vou entrar na questão do Kervin, né? Que o Kervin, ele é o último a entrar, né, das substituições que o Vojvoda faz, e eu curiosamente falei isso na rádio, né? Na hora que tem a troca, antes de ter a última troca, eu falei assim, falta uma troca para o Vojvoda. Agora, eu sei que vai sair o Moisés, eu só não sei quem vai entrar. Porque quando ele escolheu o Cauã antes, no lugar do Pochettino, eu falei assim, pô, ele tá vendo que o Cauã, ele tem uma desenvoltura, uma maturidade, mesmo ele com 18 anos, ele tem alguns defeitos, dá para ver claramente os defeitos do Cauã, mas ele já consegue enxergar que o Cauã é uma primeira opção do que, às vezes, até um Zé Wellison, sabe? E, tipo, uma oportunidade para ver esse garoto mais um tempo dentro de campo, como ele se comporta. E a mesma coisa deu para ver com o Kervin, quando ele escolhe. Ele tinha Pedro Rocha no banco e ele tinha o Machuca, que foi o maior investimento do Fortaleza na sua história. Ele prefere apostar no garoto de 18 anos,
que começou muito bem. Só que aí, para falar do Kevin, é muito importante que o torcedor entenda uma seguinte coisa. O Kevin é um jogador de muito talento, certo? Muito talento. Mas, ao mesmo tempo, é um jogador não pronto ainda para grandes desafios. Esse jogo, para mim, é muito claro para o torcedor entender que não precisa ter tanta exaltação, mas, ao mesmo tempo, também não é para ter preocupações tão grandes assim. É para se observar o que é que o Kevin tem de tanta qualidade, o que é que o Kevin tem ainda de dificuldade. Quando ele jogou o jogo passado, ele jogou centralizado, como meia. Ele não tinha tanta obrigação, até porque no esquema do Vojvoda são 2 linhas de 4 e 2 jogadores mais à frente. Ele tinha essa função de ficar mais adiantado. Ele não precisava voltar. Quando ele entra no lugar do Moisés, ele já precisa recompor o lado. Para um garoto de 18 anos, o passe que ele dá para o gol do Galhardo é de um jogador que você vê, tem talento. Um cara que enxerga e dá um passe como ele dá, porque foi uma jogada rápida, né? O Sacha recupera a bola, o Luquinhas toca de primeira para o Kevin, o Kevin de primeira já toca no Galhardo para fazer um gol, aliás, belo gol do Fortaleza. Mas esse mesmo jogador que tem essa facilidade de enxergar um passe é um jogador despreparado para uma disputa na área com 3-0, o jogo já vai acabar e de maneira estabanada cometer um pênalti muito bobo, entendeu? E aí eu vi alguns comentários e eu mesmo falei isso na rádio. Mas é apenas um garoto de 18 anos. Faz parte porque estava 3-0. Não pode fazer parte se você estiver jogando uma Copa do Nordeste, o jogo está 0-0, ou você cometer um pênalti como esse, e aí você dizer que faz parte. Ou você jogar um jogo de Copa do Brasil, ou jogar um jogo de Sul-Americano, um jogo de Série A. Então, o Kevin, ele é um jogador ainda não totalmente pronto, até mesmo para desenvolvimento de jogo. Eu destaquei isso até na goleada de 5-0 na rádio, né? Quando eu estava comentando sobre isso. Ele é um atleta que ainda se atrapalha. Tanto que a jogada do pênalti começa com o erro dele. Ele, na lateral, ele comete o erro, aí a bola fica pipocando na área, e aí ele, de maneira atabalhoada, acaba se esbarrando com o jogador, quando, na verdade, ali ele deveria entender que não precisava ter que ir ao encontro do jogador, apenas disputar ali no espaço e simplesmente não se comprometer. E acabou cometendo, tanto que eu achei legal até o Ting e o Galhardo foram lá, né, para tentar aliviar a situação, para também não se sentir tão errei. E eu acho que o mais importante é isso, é entender que ele é um atleta ainda não pronto, ele é um jogador talentoso e que vai precisar, principalmente também eu vou entender os contextos onde você, aqui ele não está pronto para essa situação, porque eu lembro, acho que a torcida do Fortaleza vai lembrar, quando quem era o ponto esquerdo, 2018, quando chegou, o Marcinho, lembrei. Quando o Marcinho chegou no Fortaleza, na Série B de 2018, o Marcinho estreou numa partida e acho que com 10, 15 minutos, o Marcinho pegou a bola e foi para cima, e driblava 1, 2, 3 e tal. E a torcida ficou tipo, nossa senhora, boa aquisição, o cara joga e vai para cima. E o Rogério Ceni falou uma coisa na coletiva que eu concordei plenamente com ele, assim, ele é muito talentoso, mas ele tem que entender uma coisa. Aqui se joga para frente e tem que saber voltar, tem que saber marcar, tem que saber fazer a recomposição. Então, de nada vai adiantar para o Kevin ser um jogador talentoso como ele é, se ele não souber fazer outras valências dentro de campo. Entendeu? Então, para um jogador de 18 anos, que acabou de chegar no time profissional do Fortaleza e que tem toda essa expectativa e a torcida está muito contente com isso, precisa entender que ele precisa ser trabalhado para outras coisas que muitas vezes é o que acontece mais em campo. Essa disputa que ele teve dentro da área é até mais comum acontecer dentro de campo do que a bola, o passe que ele deu para o Galhardo com a liberdade, né? A roubada de bola, a rapidez e a genialidade que ele teve ali de rapidamente tocar para o Galhardo. Isso é raro acontecer no futebol, uma oportunidade de gol. Agora, disputa, falta, entender quando você está com amarelo, entendeu? Como você vai chegar no jogador, como você vai cavar uma falta, como você vai desacelerar. Então, tudo isso, o Kevin ainda está em processo de evolução. Por isso que quando eu citei das outras vezes, que para mim o Cauã chamava mais atenção, porque o Cauã me parece um jogador mais equilibrado. Ele já entende o acelerar, o desacelerar, ele ainda precisa aprimorar mais a questão defensiva. Então, são esses os pontos que eu queria destacar, principalmente desses dois jovens atletas, que para mim são as grandes surpresas do Fortaleza nesses 3 primeiros jogos. O quanto o Vojvoda tem dado oportunidade, o que é legal, mas o quanto também precisa se entender que são jogadores
que por mais que há esse oba-oba em cima dos dois, mas que tem que se ter cautela e tem que ser, obviamente, Fortaleza trabalhar dificuldades que esses atletas ainda precisam se adaptar ao futebol profissional, porque é uma outra coisa, uma outra pegada que a base muitas vezes acaba não exigindo, né? Porque é um outro tipo de jogo. Geralmente o jogador que não consegue fazer essas outras funções, né, fica com a pecha de peladeiro, né? O cara é habilidoso e tal, mas para o jogo em si, para ser um jogador profissional, ainda falta muita coisa, mas como você disse, o Kevin, que é o venezuelano, né, que veio do Táchira. Isso, que é considerado um dos... Laguaira, na verdade. Agora, ele é considerado um dos jogadores mais promissores, assim, né? Aquelas revistas especializadas em atletas do mundo inteiro, acho que ano passado foi ano retrasado, considerou ele um dos jogadores mais promissores, né, que existem no futebol mundial. E é um jogador que, por isso que eu estou dizendo, ele tem muito talento, dá para ver que quando ele tem a bola no pé, ele tem muito talento. Mas muitas vezes como você usa o seu talento a seu favor. Porque, obviamente, o jogo não é apenas pela qualidade, né? E você lembra muito bem. Eu até participei de uma live essa semana que, assim, um cara que eu gastaria todo o meu dinheiro para ter a certeza de que seria o principal jogador brasileiro pós-Ronaldo, seria o Alexandre Pato, cara, assim. Quando o Pato surge no Inter e ele chega no Milan, jogando aquele jogo, eu falei, meu amigo, o Brasil tá feito nos próximos 3 anos de Copa do Mundo aí, porque a gente achou um camisa 9 perfeito. Chuta com a direita, com a esquerda, sabe cabecear, porque nem o Ronaldo sabia cabecear. E o Pato era completo. E eu acho que vocês viram uma vez, né, que era o Cafu mencionando numa entrevista que era ele, o Costa Curta, o Stan e o Maldini, e o Pato só bravo em cima dos 4, assim, sabe? Aí passou um tempo, o Cafu ligou para os caras lá do Milan, e aí? Teve uma lesão e deixou de ser o que era. E a gente sabe hoje como é que tá o Pato, né? Então, assim, muitas vezes um jogador promissor é saber trabalhar esse atleta. E são situações que acontecem, uma lesão, uma autoconfiança, muitas vezes, de alguns jogadores que surgem muito bem e depois acabam não entregando. Então, o processo com esses jogadores, Cauã e Kevin, requer tempo e requer paciência. Eles vão errar, eles vão cometer falhas, mas aí o futebol é isso. O Caleb que está aparecendo na imagem, o Moisés cometeram tantos outros erros e são jogadores hoje referências que foi na partida de hoje. Então, leva-se um tempo também para essa maturidade acontecer para cada atleta. Se é para errar, é bom errar mesmo na primeira fase, contra o Iguatu em casa, que fica mais fácil, né? Se for para errar. Minhoca, vamos para os destaques aí do Fortaleza. Vamos começar pelos destaques negativos. Eu acho que o Tinga, na minha avaliação, ele cometeu alguns erros de passe, né? Passe em profundidade, saída de bola, algumas perigosas. É um jogador, assim, certo? Só para deixar claro. Um jogador ideal hoje, assim. Não há, assim, o Dudu nem chega perto do que o Tinga consegue oferecer. E o Tinga, toda temporada, ele tem esses momentos e tal, que acaba indo mal. Até mesmo antes da final do Cearense do ano passado, não vivia boa fase, quase saiu do Fortaleza, mas acabou dando um passe até do pentacampeonato, né, do pentacampeonato do Fortaleza. E é um jogador que, assim, o torcedor há de reconhecer que é um atleta acima de qualquer coisa, né? Embora, obviamente, quando estiver jogando mal, como eu acho que não jogou tão bem hoje, para mim foi abaixo. Outro jogador também que eu senti que não participou tão bem do jogo hoje foi o Pikachu. E o Pikachu, desde 2021 eu falo isso, né? O Pikachu, se ele não fizer gol, se ele não der um passe para gol, ele geralmente aparece como jogador sumido do jogo, como foi o caso de hoje, né? Ele não foi um jogador tão participativo. O Pikachu não é um jogador tanto de criação. Ele não vai ser um jogador de pegar a bola, de criar, não. Ele é um jogador de finalização. É o jogador do penúltimo passe, no caso, dar o passe para o gol, né? Ou pelo menos a pré-assistência, ou o jogador da finalização, que ele tem uma qualidade absurda para fazer. Não à toa já tem 45 gols pelo Fortaleza. Então, o Pikachu, para mim, foi um jogador que não rendeu tanto e é já um jogador que, na minha avaliação, já começa a se estabelecer como um jogador titular. Que aí eu já coloco a terceira opção, que foi um dos jogadores que entraram vindo do intervalo. O Marinho, eu acho que não tem rendido tanto, sabe? As jogadas do Marinho não têm funcionado, já não tinha funcionado no primeiro jogo, depois ele até saiu lesionado, e agora, quando ele entra no segundo tempo, eu acho que ele não deu sequência a nada.
O Galhardo, que muita gente, pessoal, cobra muito, e cobra com razão, né? E acha, às vezes, até exagerado, né? Às vezes eu fico parecendo um defensor do Galhardo. Mas é porque eu acho que, às vezes, há um exagero com o Galhardo. O Galhardo tem muita qualidade para uma lucidez, muitas vezes, de enxergar, dar um passe, né? O gol que ele faz, a própria jogada da movimentação, que foi um contra-ataque do Fortaleza, que o Moisés estava livre, o Moisés deveria ter dado o passe para o Galhardo e não soltou. Eu acho que seria uma boa possibilidade se o Galhardo tivesse recebido aquela bola, o que acabou não acontecendo. Então, eu acho que esses três, assim, né, Marinho, juntamente com o Tinga e o Pikachu, para mim, foram 3 jogadores que ficaram mais abaixo hoje na partida. E os positivos? Você já deu um spoiler, né? Moisés, Caleb, são esses mesmos? Eu já tinha falado, né? Para mim, o Moisés, o melhor, foi o jogador que mais deu trabalho para a defesa do Iguatu. O Caleb também vai entrar nessa conta, porque o Caleb ele é muito talentoso. Ele é muito talentoso. Então, uma jogada do Caleb, assim, é o que eu estava dizendo, uma jogada do Caleb, ela clareia, assim, é quase como você, na jogada do xadrez, você faz uma jogada, você fica 3 jogadas na frente do seu adversário. De tão lúcido, de tanta facilidade, que ele acaba dando para o time e muitas vezes não há outro jogador similar a ele. E o terceiro nome, eu acho que o Brits teve um momento muito bom no primeiro tempo, assim, dos embates que ele teve. Ele fez uma bola longa pro Moisés, que também foi muito boa. O Sacha também teve um bom desempenho. Deixa eu lembrar aqui dos caras do banco. O próprio Cardona, que fez a sua partida estreia, foi uma partida ok, nada muito além. Eu acho que eu vou acabar ficando com a partida do Sacha mesmo. Acho que o Sacha foi um jogador... Ele não tem a qualidade de construção, mas ele tem, né, pelo menos assim, o nível de disputa dele é muito intenso, né? É um jogador que não para de correr, é um jogador que está sempre tentando recuperar a bola e muitas vezes conseguiu aliviar momentos que algum jogador, tipo, teve um passe errado do Moisés que foi no primeiro tempo que quase custou uma chance boa, né, galera? Deu uma boa chance para o Iguatu, mas acabou não aproveitando. Mas acho que o Sacha foi um jogador que se mostrou útil. Acho que muita gente acaba desmerecendo muito o Sacha, porque o Sacha não é um volante, sabe, do passe, o volante do chute de fora da área, como é o Zé Wellison, sabe, da força, enfim, da posição física. Mas ele é esse jogador, na minha avaliação. Ele é um jogador que recupera bola demais, assim. E o Fortaleza, né, que aí falando um pouquinho, tá com aquisições no mercado aí para fechar, né? Filipinho da Ponte Preta, que tem uma coisa muito parecida com o Zé. Com o Zé, não, desculpa, com o Sacha. E Bruno Gomes, né, que está no pré-olímpico, né, jogador do Curitiba. Fortaleza também parece estar tentando fechar com ele. Além disso, ter uma troca de zagueiros, né? Benevenuto vai lá para o Curitiba e o Kusevich em Fortaleza, mas temos que esperar para ver, né? Até agora, só sondagem. Em termos de classificação, Minhoca, o Fortaleza tem 9 pontos, né? 100% de aproveitamento. Depois vem Maracanã, Floresta, Caucaia e Atlético, né? Maracanã tem 4, Floresta 3, Caucaia 3, mas Maracanã e Floresta ainda vão jogar na rodada. É um grupo, são 10 times, né? Um grupo contra o outro, um calendário bem mais reduzido, né? O Campeonato Cearense. Classificação encaminhada, mas tem que abrir o olho, né? Até porque os 2 adversários seguintes do Fortaleza é Ferroviário e Ceará, né? Então são clássicos isso. O Ferroviário vai ser na próxima semana e contra o Ceará vai ser no final de semana depois do Carnaval, né? Dia 17. E até lá o Fortaleza vai ter a Copa do Nordeste. Eu acho, a impressão que eu tenho, que o Vojvoda vai continuar ainda fazendo mesclagens, certo? Para quem acha que na cabeça do Vojvoda já tem um time titular. Eu acho que as entrevistas dele já fica bem claro que eu acho que há preferências, não há titulares. Mas, assim, quer dizer, alguns dá para notar, como eu citei. Mas até lá eu acho que ele ainda vai fazer algumas adaptações. Tipo, não vou duvidar nada no jogo do sábado o Pedro Rocha ser titular, o Machuca ser uma opção, né? Então, eu acredito que ele ainda vai fazer algumas composições. Eu ainda acho que ele vai dar preferência para determinados jogadores por conta da qualidade, né? E ele, por exemplo, não pode deixar escapar ponto contra o América de Natal na estreia. Então, ele deve colocar um time mais próximo daquilo que ele considera ideal, talvez fazendo algumas mesclagens.
Mas até lá, o Fortaleza, né, que tenta confirmar a primeira colocação, porque se terminando em primeiro, evita as quartas de final. O Fortaleza vai ter esses 2 clássicos aí, mas acho até que com mais 2 pontos, não consigo ver outra equipe fazendo além de 11 pontos, não. Porque Fortaleza com 11 pontos, eu acho muito difícil imaginar que alguém vai passar no saldo com a mesma quantidade de pontos, né? Porque o saldo já está muito alto. Quem for primeiro, né, já vai direto para as semifinais. Se for segundo ou terceiro, ainda tem um joguinho de as quartas. São mais 2 jogos, né? Que aí de volta, né, Mel? Exatamente. Que aí, obviamente, aumentam datas, né? O Fortaleza que jogou 78 vezes ano passado, qualquer jogo que você puder evitar, né? De ter um calendário a mais, melhor. Então, para o Fortaleza, e que eu acho que vai confirmar, né? Se é o primeiro colocado do grupo, e aí depois enfrentar o Ceará na última rodada.